você implanta uma plataforma de comunicação que você integra a URA de voz, uma URA de TTBF, você coloca o bot, né, um bot que tem capacidade de interagir com funções de IA, e não é uma IA tão trivial, é uma IA já bem mais especializada. Você estrutura um processo para atender determinadas demandas a ponto de se tornar um agente virtual de resolução de assuntos complexos. Então, o objetivo lá na frente do agente virtual é passar a substituir o atendimento humano, não só o atendimento básico, mas também o atendimento especializado, porque todo aquele processo foi mapeado. Então, como eu comentei antes, esse trabalho de 4 mãos, ele é um trabalho necessário para que, dominadas todas essas tecnologias, implantadas adequadamente, você consiga transformar isso tudo num agente virtual, que é a conjugação dessa estruturação toda, e, claro, envolvendo, aí sem dúvidas, a presença da IA, a inteligência artificial, ela é necessária para que essa dinâmica toda aconteça, e aconteça de uma forma que resolva, uma forma correta, uma forma confiável, em cima, para você tirar do humano e transferir justamente para a automatização. É isso, né, do agente virtual. Né? E o agente virtual é o retorno da humanização do atendimento. Se a gente pensar lá no início da comunicação, da voz, você falava com uma pessoa, né, com um atendente, com um telefonista, você conversava com alguém. Com a automação, a gente foi perdendo isso. Perfeito. A gente foi mecanizando, robotizando. Quantas pessoas são insatisfeitas em falar com uma URA? Eu digito 2, digito 3, estou navegando, digito meu CPF, daqui a pouco não reconhece, não acho nenhuma opção que me atenda, que resolva. E a impressão que tu dá é que tu está falando com uma máquina que não te entende, né? Então, assim, as pessoas elas não querem falar com CNPJs, elas querem falar com CPF, com uma pessoa. Só que isso hoje é muito custoso, é difícil de você botar o teu cliente numa posição direta com um funcionário, por exemplo, porque às vezes a demanda é muito grande e é caro você manter um funcionário. O agente virtual, ele vem trazendo toda essa tecnologia de inteligência artificial, entendendo aquilo que o cliente está demandando, então não é só consultar qual que é o valor da fatura ou cancelar uma passagem aérea, é realmente poder ter uma conversação e para isso ter uma série de ferramentas de semântica, entendimento de linguagem, consulta a banco de dados, até de Big Data de maneiras mais complexas, para você poder interagir com o seu cliente. E para o cliente que entra no WhatsApp, conversa com uma empresa e tem aquela interação, aquela conversa, às vezes ele não percebe que ele está falando com um agente virtual. Perfeito. E a personalização está chegando tão grande que eles transformam numa persona. Todo mundo aqui lembra de alguns desses agentes virtuais de loja de varejo, que tem nomes bem específicos. Sim, de grandes marcas. De grandes marcas, de banco. Então, assim, a gente conhece aquela pessoa e ela vira um personagem. E esse personagem, ele traz uma humanização. Então, você não está falando com aquele banco, você está falando com aquela mulher lá, né? Seja assistente da Apple ou da Amazon. Então, assim, a gente sabe que não tem uma pessoa de verdade ali, mas isso gera uma humanização que o cliente acaba se sentindo mais à vontade, ele é melhor atendido. Então, é um jeito de você resgatar o velho atendimento da conversa, perfeito, usando a tecnologia e com um custo mais baixo do que com a pessoa real, né? Na verdade, aí tá, é um gancho importante pegar esse do Leandro, que ele fala dos custos, porque um agente virtual, ele não é tão, falando em custo, ele não é tão barato quanto parece. Uma que ele né, a gente já está falando lá das últimas né, construções que se tem da automatização, porque você tem que ter uma infraestrutura muito capaz disso, você tem que ter todo um esforço interno de mapeamento de tudo do que essa inteligência vai tratar. Então, o resultado da construção de um agente virtual, ele é tão trabalhoso quanto caro. Claro que depois que você passa por essa etapa de aprendizado, de construção, de mapeamento de processo, de implantação, lá na frente o agente virtual começa a trazer o resultado. Mas se você não tem uma URA básica funcionando, né, querer implantar um agente virtual é praticamente impossível, porque você demanda conhecimento dentro da organização, tanto do parceiro de tecnologia quanto da própria empresa. Não é, vou adotar um agente virtual, não é simples assim.
é bastante complexo. Claro que depois, lá na frente, você começa, né, as empresas começam a colher, né, os resultados disso, e aí sim, um avatar muito bem implementado, com movimentos realistas de face, de corpo, de sotaque, de voz, né? Que aí você começa a ter esse avatar agradável para o teu cliente. Então, não é uma trajetória simples, não é rápido, isso não é um estalar de dedos que isso acontece. Há um dever de casa, tanto de tecnologia quanto de conhecimento e processo, bastante árduo para chegar. Mas já se tem isso operando, né? Você consegue hoje já identificar esses agentes virtuais de uma forma bem interessante, resolvendo problemas, que é o principal. E aí agora entra numa questão que a gente vai falar um pouco,